Olá! Vamos dar sequência ao estudo da hermenêutica constitucional e aos critérios para conferir certa racionalidade à interpretação e concretização das normas constitucionais? Nesta aula, veremos os métodos e as técnicas da interpretação constitucional. Apenas para relembrarmos, a interpretação própria da Constituição decorre da supremacia ou supralegalidade de suas normas, da natureza da sua linguagem, do fato de ser dotada de conteúdo específico e do seu caráter político. Ainda são fatores que influenciam diretamente na interpretação constitucional o contexto cultural, social e institucional do Estado, a posição e pré-compreensões do intérprete, bem como, o que veremos nestas lições, a metodologia empregada. A atuação e a argumentação dos órgãos judiciais comumente são de natureza legal, mas, quando se trata da jurisdição constitucional, a natureza torna-se política e depende de uma atividade criativa, concretizadora da norma. As decisões impactam diretamente na sociedade e no equilíbrio entre os poderes, razão pela qual não há dúvida, a atividade construtiva e concretizadora do direito constitucional está envolta por grande complexidade, pois o intérprete ora pode se deparar com a busca de solução para casos fáceis, ora pode se deparar com casos difíceis. Os casos fáceis normalmente serão solucionáveis pelas regras e pelos elementos tradicionais de hermenêutica. E a interpretação envolvendo a aplicação de regras jurídicas mediante subsunção. Nos casos difíceis, todavia, a interpretação constitucional, sem deixar de ser uma atividade jurídica, sofrerá a influência da filosofia moral, da filosofia política. Com efeito, a interpretação constitucional utiliza de um conjunto de instrumentos desenvolvidos pela dogmática jurídica, a fim de auxiliar o intérprete na construção da racionalidade da argumentação. Os elementos da interpretação tradicional das normas operam de forma combinada e não excludente com os elementos da interpretação concretizadora das normas constitucionais. Vejamos o que cada método nos apresenta de solução racional para a interpretação da norma constitucional. Os elementos da interpretação tradicional das normas operam de forma combinada e não excludente. O elemento gramatical ou literal considera o texto da norma e o seu significado. O elemento sistemático, a conexão com outras normas ou não. A interpretação teleológica pretende revelar e considera a finalidade da lei. Já a interpretação histórica considera o contexto da sua criação. Normalmente, os casos fáceis são resolvidos pela aplicação de normas-regras que demandam uma atividade interpretativa, mas mais simples, sustentada nestes elementos que nós acabamos de nos referir da interpretação tradicional. Entretanto, os casos difíceis, além de contarem com esses elementos tradicionais, gramatical, sistemático, teleológico e histórico, demandam do intérprete outros parâmetros e instrumentos interpretativos, que são denominados de princípios instrumentais de interpretação constitucional. Os princípios instrumentais, que neste caso não são dotados de normatividade, visam orientar e dirigir o processo de relacionamento, coordenação e valorização dos pontos de vista, ou considerações necessários à solução do problema. São eles: a unidade da Constituição, a concordância prática ou harmonização,
correção funcional ou justeza, eficácia integradora e da força normativa da Constituição. A unidade da Constituição decorre da transformação na teoria da norma que impera no constitucionalismo contemporâneo. E significa que as normas constitucionais compreendem preceitos integrados em um sistema de regras e princípios, de modo que a Constituição deve ser interpretada na sua globalidade, harmonizando eventuais tensões ou antinomias. Exemplo de sua utilização pelo Supremo Tribunal Federal é o seguinte caso: o reconhecimento da proteção jurídica da união estável entre casais homoafetivos. A interpretação da Constituição não foi feita apenas levando em conta o previsto no artigo 226 da Constituição, mas os princípios da igualdade, da não discriminação, da liberdade sexual, dentre outros. A concordância prática ou harmonização é decorrência lógica desta unidade da Constituição e preconiza que os bens jurídicos constitucionalmente protegidos nas normas da Constituição devem ser coordenados, de modo que todos eles tenham preservados a sua identidade. Tem incidência nos casos em que ocorra conflito entre normas e exige do intérprete que as pretensões de efetividade, no caso concreto, sejam harmonizadas, com o fim de evitar um sacrifício total de um bem em relação a outro. Exemplo muito breve pode ser o da liberdade de imprensa humorística e a violação da honra e intimidade ou personalidade daquele que sofre o humor. Num caso hipotético, podemos imaginar a harmonização que ela ocorreria quando um candidato a cargo político, estando num ambiente reservado, num restaurante, almoçando com a sua família, passa a ser motivo de chacota. A fim de evitar que tais gravações venham ao ar, esse candidato ingressa na via judicial e o juiz entende que, estando em ambiente privado, deve prevalecer a intimidade. E uma vez estando em local público, a harmonização seria privilegiar a liberdade do jornalismo. O outro princípio é o da correição funcional ou justeza. Ele aponta num sentido de que ao intérprete ele não deve deturpar, por meio da sua interpretação, o enunciado normativo. E aí também não pode deturpar a repartição, a divisão das funções entre os órgãos estatais, que são os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. E também não pode deturpar as esferas federativas previstas na Constituição Federal. Acompanhe o exemplo. A busca pela preservação da constitucionalidade de uma lei, por exemplo, a eficácia integradora exige que na solução de problemas jurídico-constitucionais, o intérprete deve privilegiar o ponto de vista que promova e preserve a integração política e social do Estado. Explico melhor. Ao decidir, o julgador não deve proferir decisões que discriminem o indivíduo em relação à coletividade. E, finalmente, o outro princípio é o da força normativa da Constituição, que exige do intérprete que privilegie as soluções que ajudem a Constituição a alcançar a sua máxima eficácia nas circunstâncias de cada caso. Em outras palavras, trata-se de um esforço exigido do intérprete para que, a partir da Constituição posta, chegue a uma solução jurídica para o caso concreto que maximize a efetividade de suas normas e garanta a permanência da Constituição. O que nós
já nos detemos anteriormente. Ainda diante da recepção no Brasil da doutrina alemã de Konrad Hess, incorporou-se outros princípios orientadores da interpretação constitucional, tais como o da máxima efetividade, da interpretação conforme a Constituição e o da proporcionalidade ou razoabilidade, os quais passaremos a explorar na sequência. A máxima efetividade ou eficiência compreende a noção de que as normas constitucionais devem ter ampla efetividade social, no sentido de máxima adaptação para influenciar e interferir nas relações sociais. Em outras palavras, significa que, havendo várias soluções possíveis para o caso concreto, deve-se privilegiar aquelas de maior importância ou aquelas que maior importância dê às normas constitucionais como um todo. A interpretação conforme a Constituição aponta para a preservação da constitucionalidade da interpretação e se aproxima um pouco do princípio da correição funcional. Isso porque algumas normas constitucionais são polissêmicas, têm muitos significados. E no processo de revelar os sentidos possíveis da norma, cabe ao intérprete fazer a opção por aquele que se coadune melhor com a Constituição. A proporcionalidade ou razoabilidade é instrumento que permite ao juiz modular o peso da norma no caso concreto, no sentido de uma justa medida, e ainda se traduz numa técnica de controle da discricionariedade dos atos do poder público. É verdadeiro parâmetro para aferir se os atos do poder público são justos e razoáveis. Para melhor compreensão deste princípio, vamos decompor os elementos que o integram. Se não vejamos, trata-se da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O princípio da razoabilidade permite ao judiciário invalidar atos legislativos ou administrativos quando não haja adequação entre o fim perseguido e o instrumento empregado, juízo de adequação. A medida não seja exigível ou necessária, havendo meio alternativo menos gravoso para chegar ao mesmo resultado, necessidade ou vedação do excesso. E os custos superem os benefícios, ou seja, o que se perde com a medida é de menor relevo do que aquilo que se ganha, a proporcionalidade em sentido estrito. Como exemplo do juízo de proporcionalidade, pode ser realizado com um emblemático caso da cantora mexicana Glória Trevi, que havia sido presa por aliciamento e rapto de menores. Glória Trevi engravidou no presídio federal que se encontrava e acusava policiais federais de estupro. A fim de provar a sua inocência, requisitaram ao Poder Judiciário a realização de exame de DNA do feto, pois assim poderiam provar a inocência. Essa medida foi negada por Glória Trevi, que não concordou. Diante da inviolabilidade do corpo, foi-se levado o dilema ao Poder Judiciário. Mais um caso difícil para ser resolvido. O magistrado se deparou com o direito ao corpo e ao patrimônio genético de Glória Trevi e o direito dos policiais em provarem sua inocência. No juízo de razoabilidade e harmonizando os interesses, entendeu o magistrado oportuno esperar o nascimento da criança, a fim de que a coleta do DNA se desse no cordão umbilical da placenta e não
no feto ainda em gestação. Em suma, provou-se com o exame a inocência dos policiais, com a menor intervenção possível aos direitos de Glória Trevi. Mas a partir deste caso, devo alertar a todos que esses princípios são instrumentos que estão à nossa disposição para a interpretação do ordenamento jurídico, à luz da Constituição. Portanto, ora utilizamos um ou outro, mas também podemos incidir todos no mesmo caso. Contudo, em situações inconciliáveis, pode acabar ocorrendo uma dificuldade de conciliação. Com este exemplo, encerramos a nossa aula de hoje e espero que você possa, no dia a dia, enquanto aplicador do direito, lembrar da importância da leitura constitucional das normas. Bons estudos e até uma próxima aula!